Na sequência do nosso curso de vibrações para Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC, vamos falar hoje sobre integração numérica no tempo, usando o algoritmo de Runge-Kutta. Esse algoritmo está já implementado e otimizado na plataforma do MATLAB, usando a função ODE, Ordinary Differential Equation, 4, que é a ordem do algoritmo, e 5, que é também a ordem de um dos algoritmos de Runge-Kutta. A ideia básica é que esse algoritmo foi pensado e foi primeiro usado para resolver sistemas de equações diferenciais de primeira ordem, ou seja, de derivadas primeiras, né? Então, nós temos aqui uma variável x no tempo, sua derivada primeira, a velocidade, né, esse pontinho aqui, igual a uma função, né, do tempo e das próprias funções x. Na teoria de equações diferenciais, para que exista uma solução, né, é necessário que se conheça a condição inicial do problema, ou seja, o deslocamento no tempo inicial t0. Então, nós temos lá um certo tempo em que a gente quer fazer a integração, nós dividimos em segmentos, né, em espaços de tempo, em passos, e então nós vamos ter valores pontuais, né, t0 inicial, tk menos 1, tk um valor, um tempo qualquer, e o depois dele, o tk mais 1, assim até o último instante do período que nós queremos analisar. O algoritmo de Runge-Kutta, que foi bolado por esses dois matemáticos alemães, né, Runge e o Kutta, tem várias ordens, o que mais se usa é o de quarta ordem. Nele, o valor da variável x no instante tk mais 1 é igual ao valor da variável no instante tk conhecido, mais essa expressão aqui, K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4 dividido por 6, onde esses valores K estão aqui discriminados, né? H é o período, é o passo, né? O tempo entre dois instantes analisados, vezes o valor da função nesse instante. O K2 tem uma outra expressão, o K3 e K4, todos então em função do conhecimento do valor da função no início desse passo. Isso aqui é praticamente a integração pela regra de Simpson. Então, repetindo, esse H é uma distância em segundos entre dois pontos consecutivos. O outro método de Runge-Kutta também usado, mas bem mais trabalhoso, é o de quinta ordem, né? Nele, o valor da função em tk mais 1 é obtido a partir do valor dela em tk conhecido, mais essa expressão aqui, onde aparecem K1, K2, K3, K5 e K6, né, que são obtidos por essas expressões que estão aqui, bem complicadas, né? Agora, então, vamos voltar para o nosso problema em vibrações, né? O nosso problema em vibrações não é uma equação de primeira ordem, é uma equação de segunda ordem, né? Tem derivada segunda. É a massa vezes a aceleração igual ao amortecimento vezes a velocidade, mais a rigidez vezes o deslocamento igual ao carregamento externo aplicado. Como isso é uma equação de segunda ordem, nós temos que transformar num sistema de equações de primeira ordem para usar o método de Runge-Kutta. Então, fazemos uma mudança de variáveis.
nós vamos pegar x1 e dizer que ele é o nosso deslocamento u. x2 vai ser a nossa velocidade u ponto. E vamos criar aqui um x3, que é o próprio tempo. Aí, derivando isso no tempo, nós temos o nosso sistema de equações de primeira ordem, né? x1 ponto é o x2, ou seja, a velocidade. x2 ponto é a derivada da velocidade, ou seja, é a aceleração. E o x3 é a derivada do tempo no tempo, que é 1, né? É uma constante. Aí, nós substituímos, então, esses valores, essa nova variável na equação do movimento, e com isso a gente consegue achar a aceleração, né? O x2 ponto, né? E essa aceleração, né, é basicamente pegar aquela nossa equação de segunda ordem e jogar todos os termos para o lado direito, né, da equação. Então, a força aqui fica dividida pela massa, que multiplicava a aceleração, né? O C dividido pela massa dá 2 ômega, né? Onde Xi é a taxa de amortecimento e ômega é a frequência de vibração livre não amortecida da estrutura em radianos por segundo. E aqui, de novo, né? Ômega quadrado vezes o deslocamento x1. Então, agora, colocar isso aqui, então, como um sistema de equações, né? Formalmente seria isso aqui, né? Um vetor x ponto igual a um vetor f de x e de t. E pronto, agora o método funciona, né? A gente já tem tudo prontinho, porque agora nós temos um sistema de primeira ordem, em vez da nossa equação do movimento de segunda ordem. Vamos pegar aqui um exemplo que a gente já usou várias vezes, uma asa, né? Tem aqui uma rigidez em Newton por metro, uma massa em quilograma, dividindo a rigidez pela massa e tirando a raiz quadrada, nós temos a frequência de vibração livre não amortecida em radianos por segundo. E vamos aplicar uma força. O primeiro exemplo aqui vai ser uma força constante, de valor constante, de 15.000 newtons. Usando a lei de Hooke, a gente sabe que a força é a rigidez vezes o deslocamento, e, portanto, o deslocamento é a força dividido pela rigidez, na estática, né? Então, essa aqui é a resposta estática, 0,04 metros, 4 centímetros. E vamos estudar esse problema com várias alternativas. Uma primeira, a força com uma duração finita de 0,4 segundos e amortecimento nulo. Depois, ainda com a duração finita de 0,4 segundos, só que agora com amortecimento de 5%, e depois a força com uma duração infinita, quer dizer, ela não termina, ela continua, e em ambos os casos, com amortecimento zero e com amortecimento de 5%. Então, no primeiro probleminha, né, nós temos 0,4 segundos de duração daquela força e amortecimento zero. Então, durante os 0,4 segundos, a nossa estrutura se movimenta e, tirando a força, o que sobra é uma vibração livre não amortecida, né? Uma senoide, né? Com uma amplitude constante, porque não tem amortecimento, né? Fica vibrando aí para sempre. Claro que isso não existe na realidade. O que existe é isso aqui, né? Nós temos aqui uma carga com duração de 0,4 segundos, uma taxa de amortecimento de 5%. Então, nós temos aqui o impulso inicial e quando termina o carregamento, o que temos depois é uma vibração livre amortecida, né? Em que a amplitude vai diminuindo e tendendo aqui a um valor que no caso é zero, né? Porque a força foi retirada, então não tem força aplicada, ele vai tender a zero. Se a gente mantiver a força permanentemente, né, com o valor constante e com amortecimento zero, teoricamente, e a nossa integração numérica confirma que
nós ficamos vibrando aqui entre um valor mínimo de 0 e um valor máximo que é 2 vezes o deslocamento estático, né? Era 0,04, aqui ficou 0,08. Então, ela fica vibrando entre 0 e 2 vezes o deslocamento estático, na frequência da estrutura, ômega minúsculo. Esse mesmo probleminha, né, a carga sendo mantida, com amortecimento, o que nós temos aqui é um movimento que vai amortecendo, vai tendendo para o valor do deslocamento estático, 0,04 metros. Então, passando um certo tempo, é como se a carga fosse estática mesmo, né? Quer dizer, ela foi aplicada estaticamente, devagarzinho e deixada lá, e o deslocamento é 0,04 no final. Vamos pensar num outro probleminha, que seria a mesma estrutura, né? Com a mesma rigidez, a mesma massa, a mesma frequência. Vamos pegar uma carga agora de 1.500 newton, que dá um deslocamento estático, né? A carga dividido pela rigidez 0,004 metros, né? 4 milímetros. E vamos ver o que acontece se eu aplicar essa carga harmonicamente com uma frequência ômega maiúsculo 17 radianos por segundo. Esse 17 é praticamente igual a esse outro 17 aqui, né? Que é a frequência da estrutura, ômega minúsculo. Então, isso quer dizer que a relação entre o ômega maiúsculo da carga e o minúsculo da estrutura é quase 1, né? Isso se chama ressonância, né? E o que vocês veem é que a resposta da estrutura vai crescendo, né? Vai crescendo e vai crescer infinitamente, né? No infinito também, quando o tempo cresce. Não tem limite aqui a amplitude. Claro que o limite vai ser físico, né? A estrutura quebra a partir de um certo ponto. Então, isso é a ressonância, só que ressonância sem amortecimento. O que, como eu disse, não existe, né? A ressonância com amortecimento é isso que está aqui, olha. A amplitude do movimento vai crescendo, mas ela não passa de um certo limite aqui, olha. Esse limite é o deslocamento máximo que nós obtemos multiplicando o deslocamento estático pelo coeficiente de amplificação dinâmico. Nesse caso, para beta aproximadamente igual a 1, né, na ressonância. Esse coeficiente de amplificação dinâmico na ressonância, lá na teoria a gente já viu, é 1 sobre 2 Qi. Nosso Qi é 5%, né? Então, isso aqui dá 10, né? Então, isso quer dizer que a resposta vai crescendo, mas ela atinge um limite que é, no caso, 10 vezes o deslocamento estático, né? Lembram que ele era 4 milímetros, agora é 4 centímetros, né? 10 vezes maior. Então, na ressonância em estruturas reais, com amortecimento, a resposta não vai para o infinito, né? Ela é limitada. É grande, mas é limitada. O que não quer dizer que também não possa quebrar a estrutura, né? Porque pode ser que essa amplitude grande aí, embora limitada, seja maior do que a estrutura consegue aguentar, né? E ela pode, então, sofrer danos irreparáveis. Então, agora é treinar, né? Vamos aplicar o método de Runge-Kutta, vamos tentar programá-lo e usar, então, diferentes carregamentos e diferentes propriedades mecânicas. Uma coisa que vale a pena perceber é que esse método de Runge-Kutta já está implementado e otimizado lá no MATLAB, né? No pacote do MATLAB vem uma função ODE 45, Ordinary Differential Equation, Fourth and Fifth Order, que é uma função que faz essa integração para nós. A gente só tem que fornecer as equações diferenciais de primeira ordem na forma de uma função que o MATLAB lê.